Vamos ver. Ó, a partir de agora a reunião está sendo gravada, tá bom? Então eu vou compartilhar. Só me diz se você vê essa tela, por favor. Sim. Consegue ver? Dá para Então, ver. tá bom. Sim. Então, ó, a gente vai falar de regra de 3. A gente vai falar hoje de cálculos em farmacologia 2, mas aplicada à regra de 3, né, em medicamentos no geral. Algumas coisas vocês já sabem, outras coisas também já viram, mas tem que relembrar. Então, qualquer dúvida, fala, não entendi, que eu volto, tá bom? Vamos entender o seguinte, ó, antes que a gente comece, né, de verdade. Existe uma tabela de equivalência, né, que significa o quê? Que toda vez que eu for usar alguma coisa referente a medicamentos, eu tenho que lembrar essa bendita dessa tabela ou dessa regra, né? Essa tabela aqui, ó, vocês aprenderam ela lá em noções de farmacologia, acho que primeiro módulo, né? Que dizia o seguinte: uma colher de chá tem 5 ml, uma colher de sopa tem 15 ml, uma xícara tem 240 ml, um copo americano equivale a 250 ml, então uma xícara e um copo não são a mesma coisa, principalmente para medicamento. 10 ml aqui faz diferença, você pode matar, né? Uma gota equivale a 0,060 ml, né? 1 ml equivale a 20 gotas e uma gota equivale a 3 microgotas. De todos aqui, eu acho que o que mais vocês utilizam é esse 1 ml, né? E uma gota. Então, mas as outras equivalências aqui, as outras medidas, elas são necessárias. A gente tem que entender que elas são necessárias e que a gente vai usar ela em algum momento da nossa vida, tá? Outra regra que é importante e que tem que ser utilizada e que muitas vezes a gente esquece é em relação aos medicamentos, a diluição, né? A diluição não, a recomposição dos medicamentos. Que o medicamento até 500 miligramas a gente dilui para 5 ml e o medicamento acima de 501 a gente dilui para 10 ml. Quando que essa regra vale, né? Ela era para valer sempre, mas tem lugares aí que vocês vão ver que está assim, acima de 510 dilui para 10 ml, né? Acima de 505 dilui para 10 ml. Para mim é acima de 500. Se você está dizendo que o medicamento até 500 é 5 ml, então passou de 501 é 10 ml, tá? Existem comprimidos sucados e não sucados, né? Então, comprimidos sucados é aquele que eu posso teoricamente, né, repartir, porque o fabricante ele me diz que cada metade do comprimido, cada banda do comprimido, ela tem a mesma equivalência que a outra em dosagem, e o comprimido não sucado eu não poderia estar dividindo. E a regra geral, né, 1 grama equivale a 1.000 miligramas, por quê? A gente tem que lembrar disso, porque na enfermagem, às vezes, o medicamento ele é dado em grama e a prescrição está em miligrama, e a gente não trabalha com unidades de medidas diferentes, mesmo que eles pertençam à mesma casa, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar entender aqui. Vamos começar a compreensão, então, dos cálculos, né? Lembrando que isso daqui é uma regra de 3, então, desde o começo, né? Existe aí 2 tipos de regra de 3, a simples e a composta. Graças a Deus, a enfermagem ela usa a simples, né? A regra de 3 simples ela é um processo prático que resolve problemas aí do dia a dia, onde a gente conhece 3 valores, e o quarto, né, é o que a gente está buscando. Nem sempre na enfermagem os 3 valores eles vão ser dados, né, na cara. Quando eu digo assim, vai estar lá dizendo para você, olha, esse daqui é a prescrição, esse daqui é o disponível, esse daqui é o diluente. Não. Às vezes o diluente ele é subjetivo, né? Ele está ali escondido, ele está ali, mas a gente tem que saber. E por isso que eu digo, eu vou voltar no outro slide. Se você não entender essa regra aqui, ó, você não faz. Às vezes, se você não souber, né, dessa regra aqui, ó, 1 ml tem 20 gotas, uma gota 3 microgotas, né? Você também não vai fazer, porque tem problemas que ele coloca para você assim: dar 20 gotas, né, para um paciente, o médico prescreveu 20 gotas para um paciente. Só temos o medicamento na concentração de, sei lá, 20 miligramas a cada 1 ml. Daí você fala, caramba, mas ele está falando para mim que eu tenho que dar 20 gotas. E ele está falando que ele só tem na concentração de 20 miligramas por ml. Poxa vida,
Se você entender que 1 ml equivale a 20 gotas, você vai entender que você tem que dar 1 ml, certo? Mas para isso você tem que lembrar dessa regra, não tem como, né? Infelizmente, na enfermagem funciona dessa forma. Muitas vezes não é dado claramente o problema, ele é dado subjetivamente e aí você tem que se virar, tá bom? Então, vamos entender aqui, né? Agrupamento de grandezas, o que significa isso, né? Que grandezas da mesma unidade ficam aí do mesmo lado e grandezas de casas diferentes ficam do outro lado, né? Uma regra básica aqui significa que quilo fica embaixo de quilo, miligrama fica embaixo de miligrama, né? Nunca miligrama embaixo de quilo, embora pertençam, né, à mesma grandeza, elas são unidades de medidas diferentes. Então, a gente não consegue fazer se não for dessa forma, né? Agrupando grandezas semelhantes, tá? Então, lembra, se a grandeza ela tiver em miligrama, tem que ser dado em miligrama. Se for quilo, tem que ser transformado em quilo. Se for, né, grandezas diferentes, a gente não vai trabalhar com essas grandezas. A gente vai ter que transformar. Vamos falar agora de medicamentos, né? Trazer aqui para a realidade, que é o interesse da aula de hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de 3. Então, né, para a utilização de medicamento, lembra do seguinte: temos medicamentos na apresentação diversas, né? Comprimido, suspensão, xarope, medicamento liofilizado, medicamento líquido. Eu peguei os mais importantes aqui, né? E eu vou dar um exemplo em medicamentos liofilizados, que eu acho que é um dos medicamentos que a enfermagem mais utiliza, né? Que é o preparo de medicamento liofilizado, que seria recompor. Por que liofilizado? Existem medicamentos que, devido à durabilidade dele, é muito mais fácil desidratar e transformar em pó e depois recompor, né? Reidratar esse medicamento do que já comercializar ele na forma, né, de preparo já pronto. Por quê? Porque a durabilidade dele seria menor. Um caso desse, por exemplo, é a penicilina cristalina. Os cristais dela são desidratados para que tenha maior durabilidade. Então, uma penicilina cristalina pode durar aí 5, 6 anos, né, desde a fabricação, mas quando ela está na forma líquida, né, na forma que ela já foi recomposta, ela não dura aí, ela dura no máximo 7 dias. Então, a liofilização, né, liofilização, ela é necessária exatamente para que haja aí uma maior durabilidade dos medicamentos a nível de comercialização, tá, gente? Então, vamos deixar bem claro, uma vez que foi recomposto, o medicamento ele perde a durabilidade. Esses medicamentos, eles têm regra própria, né? E a gente tem que entender isso, vamos entender a partir de agora, né? Então, o medicamento liofilizado, ele geralmente ele vem em pó e ele necessita da água. Pode ser água destilada ou pode ser a água filtrada, depende de qual é o seu medicamento. Se for um medicamento EV ou intramuscular, água destilada. Se for um medicamento via oral, água filtrada, né? Não vou colocar água filtrada dentro de uma ampola, pelo amor de Deus. Não faça isso, porque senão, né, eu me materializo na sua frente e dou 2 tapas, porque não foi isso que eu ensinei, certo? Lembra do seguinte, ó, medicamento liofilizado precisa de água. Então, geralmente, a gente vai ter aqui o pó e, né, o diluente, certo? Só que veja o tamanho dos frascos, eles variam, né? Eles variam no tamanho. Isso quer dizer que eles têm um limite de água. E se o fabricante ele não te diz quanto de água você tem que pôr lá dentro, isso quer dizer que obrigatoriamente você tem que pôr, né, o que já é de conhecimento. Então, ou vai ser 5 ou vai ser 10. A não ser que o medicamento ele seja específico e o fabricante ele te diga, tem que diluir para 3, tem que diluir para 4, tem que diluir para 8, tá? Fora isso, não, tá bom? Então, vamos tentar entender um pouquinho, né? Lembra da regra novamente. Estamos falando de recomposição de medicamento, tá? Medicamentos até 500 miligramas, a gente está falando aqui de medicamento EV, numa regra geral, mas também existe medicamento intramuscular, e a gente vai falar dele agora. Medicamento até 500 miligramas, diluição para 5. EV, medicamentos acima de 501 miligramas, diluição para 10. EV, quando que isso vira exceção?
quando a recomposição se torna para o medicamento intramuscular. Lembra? O máximo de volume que pode entrar no músculo são 5 ml, gente. Então, eu não posso diluir um medicamento. Por exemplo, o paciente vai tomar 700 miligramas, o frasco é de 1 grama, né? 1 grama é maior que 500, então eu vou diluir para 10. Se você diluir para 10, você vai ter que tirar 700 miligramas, você vai tirar 7 ml. 7 ml você não consegue fazer intramuscular numa única injeção. Você teria que dar duas injeções, uma em cada nada, igual o sofrimento que você vai causar nesse paciente. Se você diluir ele, melhor, se você recompor ele, né, num volume correto, você vai estar fazendo, né, e considerando a via, você vai estar fazendo em uma única injeção. Então, existe diferenças aí, a gente tem que saber ler, por isso que eu falo, o problema não é fazer conta, o problema é você entender o que está sendo solicitado. E muitas vezes essa falta de sensibilidade de interpretação, na verdade, do problema é o que faz o aluno errar, é o que faz a pessoa errar aí na busca da vaga, tá? E uma outra regra, 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Então, repetindo, medicamentos até 500 miligramas, diluição em 5, isso considerando EV, VIEV. Medicamentos acima de 501, né? Diluição 10 ml, considerando a VIEV. A exceção é quando o medicamento é intramuscular, não importa se ele é de 500, se ele é de 1 grama, se ele é de 3 gramas, tá? Ele vai ser sempre para 5 ml. 5 ml por quê? Porque o meu músculo ele não aguenta mais que isso, tá? Posso causar aí diversos problemas ao paciente, desde uma necrose até um abscesso. Então, né, cuidado. Vamos ao exemplo de medicamentos EV. Estamos falando aqui de regra 3 puríssima, certo? E lembra que eu falei, às vezes o valor, né, o terceiro valor, ele é subjetivo, você tem que saber. Então, ó, vamos lá. Poliofilizado aqui, tá? Então, ó, o médico prescreveu 100 miligramas de flebocortide EV. Frasco de 500 miligramas é o que a gente tem disponível. Ele te pergunta, quantos ml eu devo administrar? Pelo amor de Deus, gente, vocês já viram isso daqui 1 milhão de vezes. Não me faça, né, ter um infarto cardíaco. Toda prescrição é para X, toda prescrição é para X. Olha a sua via. Então, a prescrição, né, tá dizendo que é 100 miligramas. 100 miligramas tem que estar para X. Olha a via, é EV. Ótimo, isso quer dizer que eu vou usar ou 5 ou 10, dependendo do meu frasco, né? Temos o frasco de 500 miligramas. Aí você fala assim, mas professor, isso daqui é uma regra de 3, você só tem 1 e 2 valores. O terceiro valor, eu acabei de falar, é subjetivo. Tem problema que ele não vai te dar aqui o barra para 5 ml, né? Ele vai te dar só o 500 miligramas, e você tem que entender que esses 5 ml, ele está aqui, mas ele não está escancarado da mesma forma que estaria em qualquer outro problema. Então, ó, quantos ml eu devo dar, né, ou administrar ao paciente, tá? Aqui eu coloquei dar e administrar, é a mesma coisa. Então, vamos lá, o erro se replicou em todos os slides, tá bom? Então, ó, 100 miligramas, né, tem que estar para X, tal que 500 miligramas, agora a gente já sabe que tem que estar para 5 ml. Ótimo. Regra de 3 por agora. Você vai multiplicar 500 com X e 100 para 5, certo? Então, vai ficar 500 vezes X, que é igual a 100 vezes 5, né? 500 vezes X é igual a 500. Vai ficar agora 500, X é igual a 500 dividido para 500. Então, X vai ser igual a 1. Lembra, ele está te perguntando quantos ml você tem que administrar. Se você deixar a resposta aqui só no 1, 1 não é resposta, gente. Estou deixando bem claro, tá? Você tem que escrever, devo administrar, né? 1 ml. E lembra, quem responde, né, a sua unidade de medida é o lado que o X está. Se o X está do lado do ml, será ml. Se ele tivesse aqui do lado do miligrama, seria aqui miligrama. Como ele está aqui do lado do ml, a resposta vai estar para ml. Não é difícil, certo? Não é difícil. Vamos mais um exemplo, ó. O médico prescreveu 100 miligramas de flebocortide EV. Continuamos no flebocortide EV. Temos frasco de 600 miligramas, tá? Nem existe frasco no mercado, mas eu estou dizendo aqui que é de 600 miligramas, só para a gente ter um exemplo, né? Quantos ml eu devo administrar? Ok, vamos lá. 100 miligramas, né? É a minha prescrição, a minha via é EV, o meu frasco é de 600 miligramas.
Ótimo, 600 eu tenho 1, 2, e o meu valor subjetivo seria o terceiro, que se passou de 500 vai para 10, né? Então, ele te pergunta quantos ml eu devo administrar, né? 100 miligramas tem que estar para X, tal que 600 miligramas vai para 10. Ah, professora, eu não poderia colocar para 5? Poderia, gente, não tem problema nenhum, mas a regra diz que você tem que colocar para 10, tá? Num dia a dia, você poderia colocar isso daqui para 5? Poderia, né? Vou deixar bem claro, no seu dia a dia você pode colocar, desde que você coloque no frasco, identifique o frasco para quanto você está diluindo. Né? Se você está diluindo para 5 e a regra diz que é para 10, todo mundo que pegar aquele frasco vai entender que você diluiu para 10. Então, para a pessoa entender que você diluiu para 5, você tem que especificar, o frasco é diluído para 5, tá? Mas aqui a gente está falando de regra, então a regra vai ficar para 10, tá bom? 600 miligramas vai para X, tal que 100 vai para 10. Monta a sua equação. Então, vai ficar 600 vezes X é igual a 100 vezes 10, né? 600 vezes X é igual a 1.000, X vai ser igual a 1.000 dividido para 600. E aqui vai dar 1,66. Então, para cumprir 100 miligramas, eu tinha que tirar do frasco 1,66. O quê? Se o X está do lado do ml, então vai ficar, né? X é igual a 1,6 ml. Lembra, quantos ml eu devo administrar? Devo administrar 1,6 ml, certo? Exemplo 3, ó, vamos lá. Agora é intramuscular, tá bom? Presta atenção, ó. O médico prescreveu 300 miligramas de flebocortide intramuscular. Temos frasco de 500 miligramas. Quantos ml eu devo administrar, né? Aqui, gente, não teria uma complicação maior, uma vez que o frasco é de 500 miligramas, mas se esse frasco, por exemplo, fosse de 1 grama, né? Se fosse de 1 grama, a gente viu lá que na regra, 1 grama é igual a 1.000 miligramas, então 1.000 miligramas passa de 500, teria que jogar para 10, certo? Vamos deixar bem claro que se aqui fosse, né, um valor muito excedente, mesmo assim seria para 5 ml, tá? Não seria porque é intramuscular, não seria para 10, tá bom? Numa regra geral, né, a gente sabe aqui que a prescrição é de 300 miligramas, a via é intramuscular, então só posso diluir até 5 ml, é regra, intramuscular é só até 5, o frasco é de 500, né? Mesmo se ele não fosse de 500 até 5 ml. Quantos ml eu devo administrar? Então, vamos lá, né? 300 está para X, tal que 500 está para 5. Regra de 3, vai ficar 500 vezes X é igual a 300 vezes 5, né? 500 vezes X é igual a 1.500. X vai ser igual a 1.500 dividido por 500. X é igual a 3. 3 o quê? Está do lado, X está do lado do ml. Então, 3 ml. Quantos ml eu devo administrar? Devo administrar 3 ml. Não é difícil também. Subjetivo, né? Aqui a gente tem um medicamento diferente, ó. O médico prescreveu 300 miligramas de Keflin EV. EV, via endovenosa. Temos frasco de 1 grama. Ele me pergunta quantos ml eu devo administrar. Então, vamos lá, peraí. Vamos entender o que ele está me pedindo. Ele está falando para mim que eu tenho que dar 300 miligramas, mas a apresentação, né, EV e a apresentação do frasco é de 1 grama. Miligrama com grama são, embora pertençam, né, à mesma grandeza, elas são unidades diferentes. Isso quer dizer que eu tenho que transformar ou grama em miligrama ou miligrama em grama. Aí fica ao critério de vocês. Por uma lógica e por ser mais fácil, gente, né? Eu prefiro 1000 vezes transformar grama em miligrama, porque eu só tenho que multiplicar ao invés de dividir, embora não tenha tanta diferença ali, né? Mas eu acho mais fácil multiplicar, tá bom? Então, quantos ml eu devo, né, administrar ao paciente? Então, vamos lá. Essa é a pergunta. Então, 300 miligramas tem que estar para X, né, sendo que 1 grama, né, que vai ficar igual a 1000 miligramas, eu multipliquei para poder converter, isso daqui você já tem que saber, né, você já está aí na última fase do curso, pelo amor de Deus, 1 grama é igual a 1000 miligramas, tem que converter as unidades, né, iguais, tá? Vai estar para 10 ml, professora, por que para 10? Porque passou de 500 miligramas, eu jogo para 10.
regra de 3, vai ficar 1.000 miligramas vezes X, né? Ou 1.000 vezes X é igual a 300 vezes 10. 1.000 vezes, né? 1.000 vezes X vai ser igual a 3.000. X vai ser igual a 3.000 dividido para 1.000. Isso daqui vai dar 3. 3 o quê? Se o X está embaixo do ml, vai ser 3 ml. Então, quantos ml eu devo administrar? Devo administrar 3 ml, certo? Agora, vamos para um exemplo que eu falei para vocês, intramuscular. Olha só. O médico prescreveu 700 miligramas de Keflin intramuscular, 700. Temos frascos de 1 grama, né? Então, a via intramuscular, o frasco é de 1 grama. Quantos ml eu devo administrar? Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Presta atenção. A prescrição é de 700 miligramas, certo? A via é intramuscular, então só posso ir no volume de 5 ml. O frasco é de 1 grama. Ele está me perguntando quantos ml eu tenho que administrar. Pelo amor de Deus, tá? 700 miligramas vai estar para X. Lembra, embora miligrama e grama pertençam à mesma grandeza, são unidades de medidas diferentes. Quer dizer que eu tenho que converter, né? E eu vou converter 1 grama. 1 grama eu vou colocar para 1.000. Só que 1.000 miligramas, na regra, né, ficaria, né? 1.000 daria para 10, mas o medicamento não é EV, ele é intramuscular. Então, se ele é intramuscular, 1.000 miligramas vai para 5, ok? Deixando bem claro isso, hein? 1.000 para 5. Regra de 3 vai ficar, né? 1.000 vezes x, que é igual a 700 vezes 5, né? 1.000 vezes x vai ser igual a 3.500. X vai ser igual a 3.500 dividido para 1.000. O x é igual a 3,5. Ele está perguntando quantos ml você deve administrar. Se está dando 3,5 e o x está do lado do ml, né? Você vai responder x é igual a 3,5 ml. É isso que você tem que administrar, certo? Agora, um outro exemplo, mas agora usando a via oral, que é um pouquinho diferente, mas também não deixa de ser regra de 3, tá? Presta atenção aqui, ó. Na verdade, também é uma recomposição, eu coloquei aqui como uma reconstituição de solução, mas é recomposição também. Ó, o médico prescreve 150 miligramas de amoxicilina via oral. Então, eu tenho que dar esse antibiótico, né, 150 miligramas para o paciente. Temos disponível apenas frasco de suspensão em pó, né, de 500 ml a cada 5, ou 500 miligramas a cada 5 ml, que deve ser reconstituído ou recomposto, tanto faz, para 100 ml de água filtrada. Quantos ml eu devo dar? Presta atenção numa coisa, né? A prescrição, ela está dizendo que você tem que dar 150 miligramas, certo? Via oral, né? O seu disponível é de 500 miligramas a cada 5 ml, que deve ser recomposto, né, para 100 ml de água filtrada. Então, vamos tentar imaginar o que você tem que fazer. E ele te pergunta quantos ml você tem que dar. O que ele está pedindo para você fazer é isso daqui, ó. Pegar esse frasco de amoxicilina, é isso que ele está te pedindo para fazer, esse frasco de amoxicilina, que tem 500 miligramas a cada 5 ml. Esse frasco, ele vem poliofilizado, que tem que ser recomposto, reconstituído, certo? Ele vai pedir para você, o fabricante pede para você colocar 100 ml de água aqui dentro, para você suspender, né, homogeneizar, para suspender as partículas, né, para reidratar a substância. E aí, quando você fizer isso, você vai ter 500 miligramas a cada 5 ml. Lembra do seguinte, se você for contar aqui o quanto de valor você tem uma informação, 2, 3, e essa daqui seria a quarta. E 1 milhão de vezes, né? Já falei isso, 1 bilhão de galáxias na vida. Não me importa o volume do frasco. Eu não quero o volume do frasco. Eu sempre vou trabalhar com a dose conhecida, pelo amor de nosso Senhor Jesus, né? Não importa que o frasco tenha 100 ml. Se ele está me dizendo que ele tem 500 miligramas a cada 5, é isso daqui que eu vou usar. Então, eu tenho 1,
2 e 3 informações. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar esse frasco, adicionar 100 ml de água filtrada. É isso que ele está pedindo, tá? E a partir daí, eu lembro que o frasco ele tem 100 ml? Tem. Me interessa? Não, né? O que me interessa é que ele tem 500 miligramas a cada 5 ml. Viu essa barra? É esse valor para esse, é isso que você vai usar, tá? Então, monta a sua equação. Vai ficar, né? 500 miligramas está para 5 ml, é o valor aqui do seu frasco, sendo que você tem que dar 150 miligramas a cada X ml. Não sei quanto que tem, né? O médico pediu 150. Para 150 tem que saber, eu tenho que fazer uma conta, né? Uma regra. Regra de 3. Então, vai ficar 500 vezes X é igual a 150 vezes 5, né? 500 vezes X é igual... Opa, peraí, que meu fone embolou aqui. Então, ó, 500 vezes x é igual a 150 vezes 5. Opa, meu Deus, volta, meu querido, cadê você? Aqui. Quando tudo dá para dar errado, dá errado. Vamos lá? Então, ó, 500 vezes x é igual a 150 vezes 5, né? 500 vezes x é igual a 750. X vai ser igual a 750 dividido para 500. E aqui vai dar 1,5 ml. Então, para você poder dar, né? Deixa eu ver quem quer entrar. O Vitor de... Então, ó, para você poder dar, né, o medicamento, a dosagem de 150 miligramas, você teria que fazer o quê? Dar 1,5 ml. Então, é isso que ele está te falando. Para você poder fazer, você teria que fazer toda essa conta, né? Então, 1,5 ml é a sua dosagem, certo? E quando a regra de 3, ela já é aplicada agora para o medicamento líquido. O medicamento líquido, gente, ele já vem aí, ele é diferente do poliofilizado, que te dá, né, o valor, o terceiro valor subjetivo, né? Ah, isso é para 5, isso é para 10, isso é para 5, isso é para 100, e aí por diante, tá? O medicamento líquido não, o medicamento líquido ele já vem com a informação pronta para você, lembra? Acabei de falar, ó, barra é essa informação que eu vou usar. Ai, professora, tá, entendi. Então, o medicamento líquido, ele já vem pronto. Eu tenho só que aspirar a dosagem e, dependendo da via, eu vou rediluir ou não, tá? Então, olha só. Professora. Oi. Teve uma conta anterior a que eu caí da aula. É que a senhora colocou... Volta um pouco antes. Acho que era para 5 ml. Que tinha. Peraí. O frasco Esse daqui? era de 500 miligramas para 5 ml. De quanto? 500 miligramas para 5 ml, o frasco. Esse daí. No caso, quando na barra, depois da barra, não tem o valor, por exemplo, não tem esses 5 ml, eu deduzo que é 5 ml ou eu ponho para 1 ml? Não, depende da via. Vamos lá. Se eu estou falando que, ó, um exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê ele? Aqui, ó. Vamos lá. Que se daqui seja um medicamento, deixa eu deixar bem grandão, ó. Vamos supor que você tem que dar 300 miligramas, certo? Aí, o frasco é de 500. Ok. O frasco é de 500. Se é intramuscular, eu vou jogar para 5 obrigatoriamente, né? Não pode passar de 5 o valor. Então, se é intramuscular, eu vou jogar para 5. Mas e se não for intramuscular? Então, vai depender da miligramagem que está aqui. Se a miligrama for até 500, 5 ml. Se for 600, 10 ml. Se for 700, 10 ml. Se for 300, 5 ml. Então, depende, maior que 500 ou menor que 500, para medicamento endovenoso, certo? Agora, para intramuscular, sempre vai ser o seu fechamento aí para 5 ml. Entendeu? Vitor? Ixi, será que ele caiu? Deixa eu ver. Entendi. Obrigado. Ai, responde, Vitor, responde, Vitor. Você me Entendi, odeia, Pro. Vitor Calixto. Obrigado. Sei. Que Entendeu tá mesmo? oscilando muito a internet. Entendi. Não, é porque assim, eu queria só tirar uma dúvida, porque, tipo assim, independente da via, o frasco já tá pronto lá, recomposto.
composto não, composto, né? Tudo certinho. E Aham. aí eu quero aplicar uma medicação. Mas se no frasco não tá falando quantos ml tá a dosagem, tipo 500 ml para 5, ou a cada 5 ml tem 500 miligramas, se não tem esse valor de 5, eu deduzo se ele é para 5 ou é para 1, mas independente da via, sabe? Sim. Porque tem medicações que a gente consegue aplicar tanto EV como Então, intramuscular, né? é o caso disso daqui, ó. Vamos lá, vou voltar de novo. Ó, eu tenho esse frasco aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho esse frasco de Keflin, tá? Eu consigo fazer Keflin tanto EV quanto intramuscular. Só que aqui ele está dizendo para mim que o frasco, na via EV, e que o frasco é de 1 grama. Então, se é de 1 grama, eu vou diluir esse frasco para quanto? Para 10, certo? Ah, mas se tivesse escrito aqui intramuscular, né? Ah, se fosse intramuscular, eu teria que diluir isso daqui para 5, certo? Embora esses 300 miligramas aqui, ó, se eu tivesse diluído o frasco para 10, esses 300 miligramas daria 3 ml. 3 ml está dentro de um volume de intramuscular, tá? Então, 300 miligramas daria se eu tivesse diluído esse frasco. Não sei se você vai entender o que eu vou falar agora, mas, ó, presta atenção. Esses 300 miligramas, se eu tivesse que tirar de um frasco que foi diluído, de 1 grama, que foi diluído para 10, ele me daria 3 ml, certo? Ah, beleza, 3 ml eu consigo fazer tranquilamente intramuscular. Então, nesse caso, ele não teria problema. É como eu coloquei lá no outro exemplo. Mas e se a minha medicação aqui, ó, ela passa, né, desse valor razoável? Como eu coloquei lá, 700. Então, peraí, se aqui fosse 700 miligramas, né, e esse frasco aqui ele fosse, né, diluído para 10, eu teria que, se fosse o medicamento fosse intramuscular, eu teria que tirar 7 ml, mas já 7 ml já não dá, você entendeu? Eu não consigo fazer ele intramuscular. Endovenoso, ok, intramuscular é impossível. Então, o que eu teria que fazer? Em vez de diluir esse frasco para 10, eu teria que diluir ele para 5 obrigatoriamente, certo? Então, aqui, obrigatoriamente, se o valor aqui fosse 700, ele teria que realmente ir para 5 ml. Entendeu? Sim. Muito bem. Que eu gosto, aluno inteligente. Agora a gente vai falar do medicamento líquido, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Então, ó, o medicamento que já vem na forma líquida, ele já está pronto para uso. Lembra, eu não preciso recompor, né? Eu só preciso rediluir se for necessário. E ele sempre vai te dar 3 informações. Esse medicamento aqui, ele sempre te dá 3 informações, mas a gente só pode usar 2, tá? Então, vamos deixar bem claro. Novamente, né? Eu não uso a ampola. Aqui ele está dizendo para mim, ó, que a ampola tem 2 ml. Ele está falando para mim, ó, o seu medicamento, essa ampola tem 2 ml. Eu preciso usar essa ampola inteira? Não, gente, pelo amor de Deus, não precisa. Usa a dose conhecida. A dose conhecida é 500 miligramas a cada 1 ml. Ah, se tivesse um 2 aqui depois da barra, 500 miligramas a cada 2. Se tivesse um 3, 500 miligramas a cada 3. Não é para você usar o valor inteiro da ampola. Se você tiver que usar o valor inteiro da ampola, lembra que você vai ter que multiplicar isso daqui por 2. Porque se a ampola tem 2 ml, você tem 1 grama em 2 ml, e não 500 miligramas por ml, entendeu? Então, utiliza a dose, né, que está sendo dada para você. Aqui, ó, a mesma coisa, eu peguei essa informação aqui do Lasix para vocês poderem entender, né? O Lasix, ele está dizendo para você, ó, ele já te dá as 2 informações que ele tem. Ele está dizendo para você que é 20 miligramas a cada 2 ml. É isso que ele está falando. Ó, a ampola é de 20 miligramas a cada 2. Então, você faz 20 miligramas a cada 2 ml, tá? No medicamento EV, a informação ela já é dada, não é subjetiva. Então, é claro aqui. A regra é clara, tá? Olha só, o médico prescreveu um exemplo, tá? O médico prescreveu
150 miligramas de dipirona EV. Se o médico prescreveu 150 miligramas, é para X, né? O médico prescreveu, você tem que administrar, o paciente recebeu, né? Foi prescrito, foi administrado. Tudo isso, gente, são sinônimos de prescrição, né? Você tem que realizar, né? Tudo isso é sinônimo de prescrição. Então, é uma questão de interpretação. Aqui ele está sendo claro, o médico prescreveu 150. Se o médico prescreveu 150, é para X, né? Temos ampola de 2 ml, que me interessa porcaria nenhuma, né? A ampola tem 2 ml. O que me interessa é o que tem dentro da ampola. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Não errem nisso, tá? Ó, temos ampola de 2 ml. Tá, ok. Mas quanto que tem dentro dessa ampola? Tem 500 miligramas a cada 2 ml. E eu te pergunto, quantos ml eu devo administrar? Então, vamos lá. Informação. 150 miligramas, né? EV. E aqui ele diz que a ampola tem 2 ml com 150 miligramas a cada ml. Quem eu vou usar? Que é 150, ó. 500 miligramas a cada ml. Quem eu vou usar? O 500 miligramas a cada ml, tá? Então vai ficar 150 miligramas para X e 500 miligramas para 1. Ai, professor, eu quero usar o 2. Se você usar o 2, você tem que colocar 1 grama aqui, tá? Que vai ser igual a 1000 miligramas, porque você está multiplicando o valor em ml. Estou deixando isso bem claro, né? Regra de 3. Regra de 3 vai ficar 500 vezes x, que é igual a 150 vezes 1. 500 vezes x é igual a 150, né? X vai ser igual a 150 dividido para 500. X é igual a 0,3. 0,3 não é resposta, gente. Quantos ml eu devo administrar? Devo administrar, né? 0,3 ml. Deixo bem claro, né? O x está do lado do ml, então é ml que eu vou colocar. Aqui não é difícil. Aqui, ó, as informações elas estão escancaradas, elas são dadas a você, né? Só não confunda o valor do frasco, do casco da ampola, tá? Olha outra aqui, ó. O médico prescreveu 40 miligramas de furosemida EV, né? Um diurético. Temos ampola de 2 ml. Não me interessa a ampola, né? Só vai me interessar se ele me der a miligramagem por inteiro, certo? Não me interessa. Aqui ele está me dando, ó, 20 miligramas a cada 1 ml, certo? Então, eu vou usar esse valor conhecido. E ele me pergunta quantos ml eu tenho que administrar. Então, vamos lá. 40 miligramas vai estar para X, a gente já entendeu que prescrição é para X. A via endovenosa, né? E a ampola tem 2 ml, mas o que me interessa é os 20 miligramas a cada 1. E ele me pergunta quantos ml eu tenho que administrar. Então, 40 vai estar para X, tal que 20 miligramas vai estar para cada 1 ml. Regra de 3, né? Fica 20 vezes X é igual a 40 vezes 1. 20 vezes X é igual a 40, X vai ser igual a 40 dividido para 20, né? O 20 vai passar dividindo, X vai ser igual a 2. 2 não é resposta. Quantos ml eu devo administrar? Devo administrar 2 ml. É difícil? Não é, né, gente? Mais um exemplo, ó. O médico prescreveu 200 miligramas de clindamicina EV. Olha só, 200 miligramas foi prescrito. Temos ampola de 3 ml. Esquece esse 3 ml. Se tiver parênteses ou se tiver essa informação de barra, é o que você vai usar. Ele está falando que você tem ampolas de 3 ml e que cada ml dessa ampola tem 150 miligramas. É isso que ele está te falando. Quantos ml eu devo administrar? Então, 200 é sua prescrição, a via é EV, né? E a ampola tem 3 ml, tá? 150 cada um. Então, vamos colocar isso no papel. 200 miligramas está para X, tal que 150 miligramas está para 1. Regra de 3, monta a equação. 150 vezes X é igual a 200 vezes 1. 150 vezes X é igual a 200. X vai ser igual a 200 dividido para 150. X é igual a quanto? 1,33. 1,33 não é a resposta, aqui a gente vai praticar o arredondamento, né? Quantos ml eu devo administrar? Se o X está aí do lado do ml, a resposta está te perguntando também quanto ml, você deve administrar 1,3 ml. Outro exemplo, só que agora é de xarope, é medicamento via oral. Olha só, interessante esse daqui, ó.
O médico prescreveu 10 miligramas de loratadina via oral, né? 10 miligramas é que o paciente tem que tomar. Temos xarope de 100 ml, contendo, né? Aqui tem uma palavra contendo, embutida, né? 3 miligramas a cada 1 ml. Quantos ml eu devo administrar? Ok, professor, eu tenho um valor, né? 10, a via oral, né? O xarope, ele tem 100 miligramas a cada 3 miligramas, 1 ml, né? Lembra, não me importa o frasco, não me importa o frasco, e sim o que tem dentro. Então, vai ficar 10 miligramas para X, tal, que 3 miligramas está para 1 ml, né? Regra de 3 fica, né? 3 vezes X é igual a 10 vezes 1, 3 vezes X é igual a 10, X vai ser igual a 10 dividido para 3. X é igual a quanto? 3,333, né? 3,33. 3,33 não é resposta, lembra, né? Quantos ml eu devo administrar, né? Devo administrar 3,3 ml. E aqui você finaliza o seu conteúdo. É isso, gente, tá? Deixa eu sair dessa tela aqui. Alguém tem dúvida? Né, Vitor? Dúvida? Não, Pro. Por enquanto, não. Então, beleza. Eu vou liberar lá no grupo os exercícios assim para treinamento, se vocês quiserem fazer, né? E o link da atividade que é obrigatória, tá? Lembrando que na próxima aula não tem conteúdo, é só prova do que foi dado, né? Então, penicilina, eu acho que foi insulina que eu dei junto, não tenho certeza se foi insulina e heparina, acho que foi insulina, né? Insulina e penicilina. Isso, tá. A porcentagem, que é a transformação de soro, e agora é a aula de hoje. Então, vai cair esses conteúdos. São 10 questões apenas, né? Valendo 10. Lembrando que esses exercícios, eles têm que ser entregues até o dia 20, tá? A prova vai ocorrer no dia específico, mas o exercício, ele tem que ser entregue até o dia 20 para poder compor a nota do EAD. Não entregou os exercícios, gente, eu só lamento. Vocês vão ter que depois fazer readaptação de matéria. Então, é a oportunidade que a escola está dando para que vocês não fiquem aí retidos por validação de currículo, pelo amor de Deus, tá bom? Ô, Pro, Oi. não tem como liberar essa prova antes, não? E dar o prazo para responder até o dia da prova? Eu posso colocar no grupo a prova antes, não tem problema nenhum, né? Eu posso colocar ela, deixa eu ver, que dia? Eu posso colocar ela na sexta-feira. Ah, então, melhor, porque aí já vai respondendo dia 22, Tá, poxa, véspera da véspera de Natal. Eu sei. Ai, como você é, Vitor. Vitor Calixto Nogueira. Senhor Vitor, eu só vou te falar uma coisa. Você está indo para a enfermagem. Não existe véspera de Natal na enfermagem, Vitor. Né? Ah, mas é até eu conseguir o emprego, entendeu? Enquanto não consigo, aí é quem não chora não mama, né? Nossa, como você é cara de pau, meu Deus do céu. Nem vou falar nada. Então fica assim, eu vou ver se eu libero antes. Se eu liberar, eu deixo lá no grupo, tá bom? Sem problema nenhum. Aí eu coloco lá e aviso, gente, a prova já está liberada para quem quiser fazer. Lembrando que a prova também é só uma oportunidade. E a prova, gente, ela tem aí o seu tempo para ser realizada, tá? Ela é com um cronômetro, tá bom? Estou deixando claro também. Ela não é que nem essa atividade que fica aí aberta para o resto da vida. A prova, ela é cronometrada. Uma vez aberta, tem que fazer, certo? Ok? Sim, sim. Então tá bom. Então a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar. Estou no grupo, né? Daí eu respondo qualquer informação, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.